27 livros do Novo Testamento, a sua Bíblia, o 21º livro da Bíblia, capítulo de número 1, versículo 15. Os 66 livros da Bíblia é o 70º livro da Bíblia. Tem 5 capítulos e 105 versículos. 1 Pedro, capítulo de número 1 e o verso de número 15, qual o tema da palavra de Deus. Está atrás da Bíblia, dos 27 livros do Novo Testamento, é o 21º livro da Bíblia. É uma carta escrita pelo apóstolo Pedro. Dos 66 livros de Gênesis ao Apocalipse, é o 70º livro da Bíblia. Tem 5 capítulos e 105 versículos. Segundo algum historiador, Pedro escreveu essa carta quando estava em Roma ou na Babilônia. Amém? Capítulo 1, verso de número 15, ao qual é o tema da mensagem de hoje. Quero já agradecer pelo privilégio de estar aqui, o convite do presbítero, junto com o pastor Dalvo e por toda a mocidade, amém? Está conosco também a minha digníssima esposa, meus filhos aí estão conosco em nome de Jesus, amém? Vamos ler porque o tempo aqui é curto, né, irmão? E quando a gente começa, né? Capítulo 1, verso 15, que diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, amém? Poder sentar, irmão. Quando o presbítero nos convidou, eu fiquei assim um pouco meio constrangido, né? No lado bom, que pregar para jovem não é fácil, né, irmão? Pregar para o jovem, quando eu olho para esse jovem assim, eu sinto uma falta tão grande. Eu sinto uma falta muito grande, estar aqui. Eu posso dizer que eu sou um milagre, na mão de Deus. Eu já fui jovem, tive sonhos que nem vocês têm também, tive desejos, mas infelizmente eu andei por um lado errado, né? Fui para o mundo das drogas, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui servindo a Jesus, casado e com filho, né? Jesus fez promessa, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Não foi fácil, não é fácil, mas pela misericórdia, hoje eu estou aqui pregando para jovem, né? Eu nunca imaginei que um dia eu ia pregar para jovem, mas o Senhor me chamou para hoje ser um exemplo para muitos jovens, né, igreja? E dizer para os jovens que vocês podem sim conquistar os seus objetivos, porque cada um da gente tem um objetivo, né? E um sonho a cumprir, né? E hoje eu me sinto realizado com o que Jesus fez na minha vida, né? Quando eu era jovem, eu dizia: não tem mais jeito, vai morrer, vai se acabar, mas Jesus disse: não, ainda tem jeito para esse jovem. Hoje estou aqui, 40 anos já, aleluia, servindo a Jesus, né? Oh, glória a Deus. E eu estava meditando aqui, eu gosto muito dessa carta de Pedro. Pedro, ele exorta a igreja a viver o padrão, irmão. Que padrão é esse? O padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus, irmão? É santidade. Quando Paulo escreve dizendo, ele no verso 15, diz: mas assim como é santo aquele que o chamou. Quem é aquele que te chamou? Então Deus, ele tem um padrão. Qual é o padrão de Deus? Ser santo. E quando ele diz assim: seja santo em todo modo de viver, ele está dizendo que o significado da palavra santo no hebraico é ser separado, não é, irmão? Ser puro. E quando ele diz que aquele que te chamou é santo, ele vai falar aqui no padrão. Qual é o padrão de Deus? É santidade. Deus é puro, Deus ele é santo. Então ele vai dizer: quem te chamou exige que você siga o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? É ser santo. Então eu meditei aqui alguns textos da Bíblia e quero falar um pouco sobre o padrão de Deus na Bíblia. Pois Levítico 19 vai falar que Deus ele vai dizer para o povo, né? Exaltando o povo e dizendo: olha, eu sou santo.
Ele está dizendo para o povo que o padrão dele é ser santo. Por isso que ele exige de nós ser santo, ser separado. Outro exemplo que a gente vai ver, o padrão de Deus, é Isaías. No capítulo 6 você vai ver que Isaías diz que ele fez Isaías ver. O que foi que Isaías viu, igreja? Isaías viu um padrão. Quando ele viu esse padrão, ele disse: sai de mim, que vou perecendo, vou me acabar. Por quê? Porque o padrão que Isaías estava vivendo não era o padrão correto. Então, quando ele viu, Deus está mostrando para ele, Deus está dizendo para ele: para você seguir pregando a minha palavra, você tem que viver o meu padrão. Porque quando ele vê coisa incrível. Ele vai dizer que viu o Senhor assentado no seu trono. Ele viu Deus exaltado e não assentado no trono. E ele vai dizer que viu anjo. E cada anjo tinha uma asa que cobriu o rosto, cobriu os pés. E diz que a roupa que ele viu cobria todo lugar, irmão. E ele vai dizer que os anjos cantavam para ele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, irmão. Os anjos estavam dizendo para Isaías: o padrão de Deus é santidade, seja santo também. Aleluia. E ele vai dizer: ai de mim, aleluia, porque eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem de, aleluia, lábios impuros, aleluia. E quando ele vai dizer aqui, irmão, a Bíblia diz que um anjo voou. O que foi que o anjo fez, igreja? Foi lá com uma tenaz, pegou um abraço e colocou aonde, irmão? Na boca dele, disse assim: purificado foi o teus pecados agora, foi perdoado o teus pecados agora, agora vai pregar a minha palavra. Observe, irmão, que para a gente fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, temos que viver o padrão de Deus. E para o padrão de Deus, ser santo, irmão, aleluia, viver em santidade. Como é que o jovem ele pode viver o padrão de Deus? Primeiro exemplo, Salmo 119 e 9. O salmista vai dizer, aleluia, como é que o jovem deve se purificar? Observando e praticando a palavra de Deus. Jovem, seja santo, aleluia, porque o Deus que te chamou, ele é santo e exige da sua igreja santidade, ser separado, aleluia. Deus, ele nessa noite nos convida a viver o padrão de Deus. Para o padrão de Deus, igreja, é ser santo, aleluia. Então seja santo, continue vivendo uma vida de santidade, porque ele vai explicar, ele vai dizer, no verso 15, aleluia, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, aleluia, aleluia. Ele vai exortar a igreja, ele vai exortar o povo de Deus, dizendo para o povo, aleluia, siga o padrão de Deus, viva o padrão de Deus, porque Deus, ele é santo. A jovem leu aqui, como está escrito aonde, igreja? Que Deus, ele se identifica como Deus, ele é santo. A jovem acabou de ler Levítico capítulo 20. Deus vai expressar e vai dizer para o povo: eu sou santo, eu exijo santidade, seja santo vocês também. Deus exige santidade da sua igreja, é o padrão de Deus. Temos que viver esse padrão. Você está vivendo esse padrão de Deus, vivendo uma vida de santidade, separado para Deus, aleluia. Que nós possamos ser separados, aleluia, para Deus. Para que a igreja? Para Deus usar. Deus não usa ninguém de todo jeito, usa a igreja, aleluia. Então Deus, ele nos trouxe hoje para um padrão. Que padrão é esse? Separado. Separado para que, igreja? Para ser santo, aleluia. 1 Tessalonicenses
irmão. Aí ele continua. Olha aí, igreja. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual. Cada um sabe o que é, igreja? Controlar o seu próprio corpo de maneira o que, igreja? De maneira santa. Olha para a igreja. E Pedro vai exortar a igreja. Capítulo 2 de 1 Pedro, veja o que ele vai dizer à igreja. E o verso 1. Portanto, livre-se de que, igreja? Aleluia. E o que mais? Como? E o que mais? Eita, o que mais? Eita, o que mais? Eita, aleluia. Ou seja, o que ele está dizendo? Vive o padrão de Deus. Deus exige santidade, minha e sua. Aleluia. Porque ele vai se apresentar na igreja, irmão. Capítulo 3, ele vai se apresentar e vai dizer assim: aquele que é santo, o verdadeiro santo, escreve isso para a igreja, aleluia. Ele exorta a igreja, dizendo para a igreja: eu sou o verdadeiro santo, eu quero que você seja santo, viva uma vida de santidade separado para Deus. Você foi separado para Deus. Você pertence a Deus. Deus quer santidade na sua igreja. Aleluia. Porque Ele é santo. Aleluia. Quando eu me lembrei agora de Josué para atravessar o rio, o que foi que ele disse para o povo? Santificai-vos hoje. Qual foi a primeira bênção? Vocês primeiro receberam a bênção para depois vocês se santificarem. Ele disse: não. Santificai-vos hoje. Porque amanhã, aleluia, Deus vai fazer o que no meio do povo? Fazer maravilha. Observe, irmão, para poder Deus fazer maravilha no meio do seu povo. O que é que Deus está dizendo para a igreja? Se santifique. Abstenha daquilo que afasta você de Deus. Eu quero santidade. Quando começar, irmão, a viver uma vida de santidade, Deus vai começar a agir na minha, na tua vida. Deus vai começar a fazer maravilha no meio do povo. Mas há uma exigência. Josué vai dizer: santificai-vos hoje, aleluia. Porque amanhã o Senhor, Ele vai fazer milagre no meio de vocês, aleluia. Ele mandou amanhã, foi? Ele mandou santificar amanhã? Ele mandou. E hoje é agora, né? Nós vamos sair daqui hoje igual a igreja. Santificado. Se nós vamos sair daqui agora santificado, se prepare para amanhã. Deus vai fazer milagre. A Bíblia está dizendo: santifique hoje, aqui agora, porque amanhã Deus vai fazer o que? Aleluia. Deus vai fazer milagre. Se você crê, irmão, aleluia, eu creio que amanhã Jesus vai fazer milagre. Aleluia. Quando a gente toma um posicionamento de agradar a Deus, viver uma vida santa para Deus, Deus vai começar a fazer o que, igreja? Milagre. Oh, glória. E é o que Ele vai fazer na minha e na tua vida, se você crer. Então Ele vai dizer para a igreja, como está escrito: começando aquele que te chamou, seja santo você também, seja separado. Até para ir levar a palavra, aleluia, temos que seguir o padrão do céu. Qual é o padrão do céu, igreja? Oh, glória. Temos que viver o padrão do céu. Estamos vivendo um tempo difícil. Vamos para Isaías. Eu quero que o povo vá para Isaías, capítulo 6 de Isaías. Vamos para Isaías. Veja qual é o padrão
ardido em chama. Olha, aquele que arde. Irmão, o anjo ardia, não aquilo que era próprio dele, mas era próprio de Deus. Quando mais os anjos, o serafim está perto de Deus, ele vai extrair aquilo que ele é de Deus. O que é de Deus? O amor, a santidade, a graça viva de Deus. Quando mais o anjo está perto de Deus, mas ele arde em chama, mas ele fumega na santidade. Ele viu serafim, e o que foi que ele viu mais coisa? Serafim o quê? Ei. E o que mais? Continua. Eles começaram a dizer santo. Ele disse que o Senhor era santo, ele disse não, santo é o Senhor dos exércitos. Por que, igreja? Porque os anjos que estavam ali não estavam extraindo aquilo que era próprio dele, mas era próprio de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais a gente arde a presença, a chama de Deus, igreja. Mas só pode até, só pode se aproximar, aleluia, quem tem uma vida de santidade. Quanto mais se aproxima de Deus, mais arde a chama viva do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é santo, irmão. Ele exige santidade na igreja do seu povo. Aleluia. Oh, glória, ele está aqui nessa noite falando com a sua igreja. Eu quero santidade. Já reparou que para pregar santidade hoje em dia está difícil, irmão? Muita gente não gosta de ouvir. Por quê? Quando se prega santidade, se prega conselho. E muita gente não quer conselho, igreja. Muita gente quer ouvir, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Mas quando a gente prega, seja santo, siga o padrão de Deus, se santifique. Isso quer dizer o quê? Que precisamos nos santificar todos os dias, porque Ele vai dizer, em toda a vossa maneira de que, igreja? De viver. Como é que estamos vivendo o padrão de Deus? Levítico 19, primeiro, lê aí, vamos lá. Olha o padrão de Deus. Tem uma estrada aqui, uma história de santidade. Aqui tem uma história de santidade. Glória a Deus, aleluia. E nem todo mundo pode entrar nessa estrada de santidade, aleluia. 19, primeiro, lê aí. Como mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Está vendo? Diga para o povo, aleluia. Seja santo, seja separado. Por que, igreja? Porque eu sou santo, ele está dizendo. Ele está dizendo, você diga para o povo que o povo tem que seguir o meu padrão. E qual é o padrão de Deus? Seja santo, seja separado. Quem entrar no céu, igreja, e quem entrar no céu aqui. Aleluia. Se não der uma vida de santidade, não entra lá. Quer ver isso aí? Isaías 35, verso 8. Leia a Bíblia aí. Isaías vai dizer: há uma estrada. Que estrada é essa? Estrada de santidade. É fácil o caminho da santidade, igreja? Leia aí para mim, por favor. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Olha, peraí, calma, lê de novo devagarzinho. E ali haverá um alto caminho, Olha. um caminho que se chamará o caminho santo. Eita. E o que mais? O imundo não passará por ele, Eita. mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Está vendo, igreja? Há uma estrada não. Há um caminho não. Quem é o caminho, igreja? Jesus. Ele é o caminho. Aleluia. Com glória, ele está aqui, igreja. Há um caminho. Há um outro caminho. Ele está dizendo, aleluia. E ele está passando aqui, igreja. E aonde ele passa, tem que ter santidade. Há um outro caminho. Uma estrada. E só pode entrar na estrada quem é santo, quem é separado, igreja. Nós somos separados.
inimigos andarão por ele. Quem é o inimigo? Cadê o inimigo da igreja? Tem inimigo aqui na igreja, aleluia! Vamos inimigo na igreja! O que é inimigo? Aleluia! Jesus fez na igreja! Ele vai nos inimigos, pagou a igreja, aleluia! Aqui o vida, aleluia! Pedro vai dizer que ele nos comprou com o seu sangue para quê? Para nos santificar a igreja! Se prepara a igreja, porque Jesus está voltando e vai levar uma igreja santa! Uma igreja que honra os seus mandamentos, siga o padrão do céu, igreja, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Só vai entrar nesse caminho, aleluia, quem é de Deus. Quem não é, não entra. É o caminho da santidade. É fácil o caminho da santidade? Não é fácil. Oh, glória. E ele continua, voltando do texto. Mas assim começando aquele que Deus chamou, sejam todos vocês também em tudo que fizerem. Em tudo que a gente fizer, temos que ser santos, separados. Aí ele vai dizer no capítulo 2 que vocês acabaram de falar. Ele vai dizer: livrem-se de quê? Toda malícia. A minha lista da maldade. Não quer maldade, não quer malícia. Tem gente que tem malícia, não. Para entrar nesse caminho, não pode haver malícia. Malícia, Paulo diz, como menino, né? Não é? Menino tem malícia dele. Tem não. Briga agora, daqui a pouco tá junto de novo. Perdoa, não é? Porque tem gente assim, tá na igreja, não santo, não vai pra ceia porque não consegue perdoar o irmão. É fácil, igreja, viver o padrão de Deus. É fácil, igreja, amar quem nos magoou. É fácil, igreja, mas se o caminho da santidade é esse, aleluia, Deus quer dizer aí, você é separado, você é santo, aleluia, aleluia, oh glória, tem que amar quem nos igreja. Vamos ver isso aí, Mateus capítulo 5, parece que é 42, vamos ver isso aí. Olha aí, igreja, o caminho da santidade. Veja se é em Mateus 5,40, bora ver aí. Lê aí para mim, qual é 6? E ao que quiser pleitear contigo e tirar-se-á a vestimenta, larga-lhe também a capa. E o que mais? E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, Veja o verso 43 do capítulo 5. ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E aí? E o que mais? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. E aí? Bem dizeis o que fluides. Amar quem? Meu inimigo. E aí, igreja? Amar meu inimigo? Você tem inimigo? Crê que pode ter inimigo? Pode? Mas ele está dizendo: ame teu inimigo. Que inimigo é esse aí? A gente pode ter um irmão como inimigo? Tem gente da igreja que tem um irmão como inimigo ou não? Ficou com raiva dele, virou logo inimigo. Olha para aí, meu irmão. É ou não é? Ô glória! Esse é o caminho da santidade, meu irmão. Jesus disse aí: amar, que a gente ama é fácil. Agora vamos mudar esse negócio aí. Quer ir pro céu, você tem que amar seus inimigos. Aí. E o que mais? Bem dizeis os que vos maldizeis. Não, peraí. Peraí. Aí ficou mais. É fácil falar bem de quem fala mal de você? Eita. A gente quer logo resolver, né? Mas é o caminho da santidade, igreja. Falar mal, eu sei do irmão. É um exemplo, eu falei mal do pastor Dário aí. Daqui a pouco eu estou lá na barraca de Dário, o pastor. Glória! E ele está sabendo que
Fazer o bem. Fazer bem aos que os odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, você sabe o que é isso, irmão? É duro demais, ó. Orar por aquele que me persegue. Será que. Olha, irmão, a palavra de direção não tem. Será que a gente está orando por aquele? Irmão, é fácil orar por aquele que está perseguindo você. Ou você vai orar assim, Jesus, mata ele, Jesus. Deus não tem oração assim, Deus não tem igreja. Mas o caminho da santidade está dizendo para mim e para você. Aleluia, ore por ele. E qual é a oração que a gente tem que orar por aquele que te persegue? Aleluia. Como é a tua oração? Oh, a oração do Pai Nosso. Só quem lê a oração do Pai Nosso vai entender isso daqui, né? Aleluia! Se não lê a oração do Pai Nosso, não vai entender o que eu estou dizendo aqui. Irmão, o caminho da santidade não é fácil, não. Aí eu conversando com a minha esposa, rapaz, quem teve esse cachorro? Vai ser duro. Irmão, não é fácil, aleluia, mas também não é impossível. Jovem, você pode, aleluia. Salmo 119, 9, lê aí. Cadê o jovem? Bora, jovem. Não, estou olhando aqui, ó. Com que purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra. Pronto. Pronto. Diga de novo aí. Com que purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra. Você está observando a palavra? Como purificará o jovem o seu que, igreja? O seu caminho. Que caminho? Qual o caminho que você está andando? Que ele está falando de caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? A jovem aqui falou. Caminho de luta, é na escola, é na faculdade. Não é? Não é? É fácil estar nesse caminho, mas nesse caminho está mostrando quem? Cristo. Eu sou crente, eu sou de Jesus, não é? Eu sou santo, eu sou separado, eu sou de Jesus. Aleluia! É fácil, igreja, não é? Mas ele está dizendo como purificar o jovem o seu caminho, observando quem, igreja? Observando a palavra. O que é que a palavra está dizendo para você hoje? Seja santo. Em toda a vossa maneira de viver, siga o padrão do céu. Diga assim primeiro, pastor, me mostra um exemplo na Bíblia. Não escutei, você escutou? Você escutou? Diga assim, pastor, me mostra o primeiro exemplo na Bíblia de um jovem padrão. Agora. Você escutou, pastor? Gênesis 39, José. Olha o padrão de José. Olha o padrão de José. José era jovem nessa época. Era na igreja. José era bonito ou não era? Era. Mas ele tinha um padrão. Qual era o padrão dele, igreja? O céu. Ele disse, não posso fazer isso aí não. Se eu fizer isso, eu estou pecando contra quem, igreja? Contra Deus. Aleluia. Não, papai não me ensinou assim não. Aleluia. Papai me ensinou o caminho do céu. Aleluia. Estava fácil do calor para José. Estava fácil. Estava não. José cabeça. Veja o verso 7. O que é que diz aqui? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José Ei, e disse: Deita-te comigo. olha para aí que luta. José, novinho. Vamos ver o vídeo, né? Correndo 18, 20 anos. Né? 17, né? Irmão novinho, bonitinho. A palavra vai dizer que ele era atraente, irmão. Ele era bonito. A Jó falou aqui, não é porque o corpo é bonito que o
Ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Segura aí o menino. Hoje está fácil recusar. Porém, esse porém aí, meu amigo. Porém, aleluia. Você sabe o significado desse porém? Porém, tem muita coisa esse porém. É, não é? A carne começa a tremer. Aleluia. O negócio fica, não é? Porém, ele fez o que a igreja. Ei, há uma escolha. É, não é? Esse porém é a oportunidade que Deus está dando a você. Escolha. Está dura a mensagem, não é? Porém, é que eu ensino para mim e para você. Escolha qual é o caminho. Porém, José fez o quê? Recusou uma negativa de si. Porém, José fez o quê? Já vou ler de novo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Peraí, rapaz, isso aqui é muito forte. Ele recusou, aleluia. E vai dizer para ela, aleluia, glória. Olha, meu senhor, quem é o senhor dele? Potifar. Potifar olhou ele e disse: rapaz, esse menino aí tem Deus na vida dele. Eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo que quando ele bota a mão, prospera, o negócio cresce. Ele é escravo, eu comprei, mas eu vejo algo nele importando. O que foi que Potifar viu nele? Volta lá para o capítulo 39 primeiro. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Continua. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava... Não, peraí, calma. Calma, tem alguém vendo você, viu? Potifar, porém, Potifar observou. O que foi que Potifar viu nele? O Senhor. Poxa, peraí. Ele viu o negócio do céu, José. Ele viu quem, José, igreja? O padrão do céu. Aleluia! Lá na escola, quando alguém olhar para você, vai dizer: é diferente. O padrão dela é do céu. Potifar olhou e disse assim: rapaz, que algo dele aí que é diferente. O que foi? Continua, vaso. Viu que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Não, isso aqui é muito sério. Tá vendo como é você que o padrão do céu? O cara foi comprado escravo. Mas alguém olhou e disse: rapaz, ele é diferente. Tem algo nele que me chama a atenção. Irmão, é tudo para jovem, viu? Eu estou em cima do texto. Siga o padrão do céu. Enquanto você segue o padrão do céu, Deus começa a trabalhar na tua vida. Daqui pode sair advogado. Daqui pode sair médico. Não pode sair igreja. Se você não crê, eu creio só, aleluia. Porque eu creio, aleluia, que Deus pode ou não pode fazer igreja. Irmão, José foi governador, aleluia. Glória a Deus. Volta lá para aquele texto. José recusou. Foi. José recusou. Porém, José disse o quê? Epa, não. Se eu fizer isso, eu vou pecar. Leva aquele texto lá, volta para lá, para a gente correr. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, Olha. e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Peraí. Quando ele diz assim: se eu cometer esse mal, eu estou pecando contra quem, igreja? Deus. Opa!
pensar? Ele poderia ou não poderia? Primeiro que ela vai dizer para ele, ninguém está vendo. Ele vai dar uma resposta para ela, realmente. Meu senhor não está sabendo nem nada que acontece aqui não. André, papai não vai aqui, tua mãe não está vendo não. Teu pai não está vendo não. Ninguém vai dizer a teu pai nem a tua mãe não. Aleluia. Só que o patrão do céu está dizendo para você, seu pai não vê, sua mãe não vê, mas Deus está vendo. Deus está vendo você na escola, Deus está vendo você aonde você passa. Aleluia. Alguém olha assim, é crente ou não é crente? Qual é teu padrão? Como é que tu está andando? Alguém está vendo Cristo no teu jeito de andar, no teu jeito de falar, no teu jeito de agir. Não saiu o valor ali do jovem. Ai, José agora vai recusar e vai dizer, não, tá errado esse negócio aí. Mas ninguém está vendo não. Vem cá comigo, José. Bora, é besteira. Quando terminar, no horário da hora, a gente vai aqui matar a isca. Aí José disse, aqui não. Recusou e ó, sabe o que eu entendo com isso? A Bíblia manda a gente fugir da tentação, não resistir. Fuja. Eu estou pregando para jovem. Tem um futuro brilhante lá na frente. Imagina assim José cai. José era governador? Não. Eu estou sendo um caminho da santidade, recurso de ganância. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Veja aí Romanos 8. 8 de Romanos, vamos lá. Vai-se embora, ó. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que mais? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse então é dele. Pronto. Romanos 12, 2 e o quê? Quer que Romanos 12, 2 e o quê, igreja? Vamos lá, para a Não Bíblia. serem conformados com este mundo, mas serem transformados. Não, peraí, calma. Calma. Eu não entendi, não. Você escutou, pastor Dário? Hein? O que é que ele está dizendo? Não serem conformados com este mundo, E o que mais? mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, E o que mais? para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acabou-se. Se eu parar aqui, você entende se você quiser. Qual é a vontade de Deus para você aqui hoje? O que é que Deus está dizendo para você aqui hoje? Qual é a vontade de Deus aqui hoje para você que é jovem? Acabou-se. Você foi separado. Você foi separada. Para quê? Para a obra de Deus. Você é um representante de Deus aqui na terra. Amém, igreja? Amém. Queria continuar mais, mas a hora pede prudência, não é isso, pastor? Aleluia! Mas eu estou feliz, igreja. Glória a Deus. Porque hoje eu olho assim e digo, meu Deus, aonde o Senhor me trouxe? Eu nunca imaginaria, pastor, estar casado, 3 filhos. Nunca! Glória a Deus. A 9 é 12. Jovem, está aqui um jovem exemplo. Hoje eu posso dizer que eu sou um milagre. Da onde Jesus me tirou, não foi fácil. Não foi fácil. Eu era um jovem perdido. Eu era um jovem da igreja. Eu era um jovem da Assembleia de Deus, conhecido como canela de fogo. Mas canela de fogo não seguia verdadeiramente a palavra de Deus. Eu entrei na união de adolescente. Eu vivia no meio de jovem crente. Mas um dia eu me perdi. Um dia Deus colocou no meu caminho um porém. Escolha. Eu escolhi o caminho fácil de entrada, mas de difícil saída. E ali, irmão, eu me encontrei perdido.
vida. Não tinha pai. Conheci meu pai já bem maior, abandonado, ameaçado. Meu nome estava na lista para morrer. Eu disse: agora, o que eu faço? Não tem para onde ir. Meu negócio é morrer mesmo, é se acabar. Eu vou me acabar. Só que um dia, eu vim andando para o lado de Itamaragipe. Quando eu vou descer uma rampa de uma igreja do outro lado da Assembleia de Deus, cantando o hino da harpa, aleluia. E nesse hino da harpa, algo mexeu no meu coração e disse: vai na igreja. E eu fui na igreja, era de noite, chovendo, eu me sentei no banco da cadeira, eu comecei a ouvir a pregação da palavra. Alguém convidou e disse: você quer se voltar para Jesus? Eu disse: eu quero me voltar. E eu me voltei para Jesus. E eu estou ali naquela igreja, aquele irmão, não sei se era presbítero, se era diácono, ele me chamou e disse assim: você tem para onde ir? Eu disse: eu não tenho não para onde ir não. Ele disse: vai dar certo, essa noite você dorme aqui na igreja. Ajudou levando por tome só e me deu um prato de comida para eu comer. E eu dormi ali naquela igreja. E quando foi de manhã, eu escutei uma voz dizendo: volta para lá. E eu voltei para estudar. Quando eu voltei para casa, eu fiquei dentro do quarto de depressão, porque para eu voltar para casa era um processo, porque minha mãe não entendia a minha situação. Meu irmão, era confusão dentro de casa. Só que Deus disse para mim: fique firme, que eu vou mudar o quadro da sua história. Irmão, o momento mais difícil para mim, pastor, foi quando eu me voltei para Jesus. Foi quando eu comecei para a igreja. Porque quando eu chegava na igreja, pastor, que eu me assentava no banco, a mocidade que eu pensava que era meu amigo, o jovem, todos se afastaram de mim, porque tinha medo, porque eu fui ameaçado. Alguém disse: Espírito de perto dele vai morrer. Mas como que Jesus é a vida, ele me deu vida e disse: eu me deu vida, aviso para você viver, aleluia. E aonde eu sentava na igreja, o povo saía de perto de mim. Como é que pode isso? Porque eu acreditava que a igreja ia me apoiar, mas a igreja não me apoiou. Até eu entendi, porque eu estava debaixo de ameaça. Só que agora eu fiquei triste, eu digo: vou ficar em casa, eu não vou para a igreja mais não. Eu fiquei assim em casa. Quarto fechado, tudo fechado. Vários dias sem comer, vários dias sem beber água, vários dias sem tomar banho. Eu ainda fumava cigarro, mas um dia eu determinei. Naquela noite eu disse: Senhor, se o Senhor é vida, se o Senhor me chamou de verdade, a partir de hoje, Senhor, eu quero te servir melhor. De repente eu estou no vento naquele quarto. E eu tinha um negócio de buraco de isolação, eu estava com cigarro. Quando eu peguei o cigarro, que eu fui acender, eu senti um toque na minha mão, o cigarro caiu no chão, molhou e encheu. A partir daquele dia, eu não senti mais vontade de fumar. Aleluia. E o Espírito disse assim: a partir de hoje, eu vou começar a mudar a tua história. Aquele que disse que ia tirar a tua vida, eu vou resolver. Irmão, quando eu fui de madrugada, 5 horas da manhã, entrou bem mundo de polícia, onde eu morava. Olha, irmão, levou um bocado de gente preso. Foi um negócio só, foi um rebuliço tão grande, aleluia. Oh, glória a Deus! Aí eu comecei a ir para a igreja, comecei a caminhar, comecei a ir para a vigília, comecei a ir para a doutrina, comecei a ir para a segunda oração. Deus começou a trabalhar na minha vida. Só que tinha um mais ousado para ajudar, que ameaçou e disse: se ele vacilar, eu tiro a vida dele. Só que eu já estava caminhando, indo para a vigília, orando, buscando a Deus. Aí o que aconteceu? Esse jovem comprou um revólver e ficou debaixo de um cara de pé de palmeira, me esperando passar. Só que quando eu passava, ele não me via. E ele ia para alguém, dizer para alguém: rapaz, eu fiquei na porta da casa dele, ele passou perto de mim e eu não via ele. Eu parei, meu irmão. Aí só que o guarda, que acontece, né? Irmão é jovem, 16, 17 anos. Aí o guarda fica, né? Aí o presbítero
enchi o peito, eu digo, ele vai matar agora. Ele vai me matar agora. Deus, tu está comigo agora, não. Eu fui na casa dele, bati pau na porta dele. Quando ele viu que ele foi o que? Quando ele veio a cá, você disse que ia me matar, foi, puxa, ele mata agora, porque tu tem uma arma que tira a vida. Eu tenho uma arma que dá vida e vida com abundância. Irmão, ali ele começou a tremer mesmo assim, ó. Não, aí ele começou a gaguejar, não saía mais voz dele. De repente, eu ia passando na rua para ir para a vigília. De repente, eu olhei para cima, sabe quem vai crer? Eu vi um homem em cima do telhado correndo bem rápido assim, ó. Só que eu vi o homem correndo, mas eu não entendia e sabia que era aquele homem correndo assim, ó. De repente, irmão, aleluia, a minha vista. Você já viu, já usou o binóculo? Não tem um negócio que você fazer, vai lá embaixo, puxa, né? De repente, irmão, quando eu olhei, Deus me mostrou ele. Atrás da parede, esse menino que disse que ia tirar a minha vida, me esperando passar, aleluia. Aí o anjo me mostrou, aí disse, não passa por aí não, vai por aqui. Eu fui por outro canto. No outro dia, começou de novo. Aí eu fui lá. Eu digo, vamos para a igreja comigo? Ele para a igreja, eu digo, é. Aí eu levei ele para a igreja e ele aceitou Jesus Aleluia! como Salvador. Quem disse que ia me matar, aceitou Jesus ó, como Salvador. Aí ele ficou, indo para a igreja, aí ele não ficou, aí ele saiu, aí ele continuou de novo aqui. Aí Jesus disse, tem jeito, pai, não. Aleluia, aleluia. Pastor, aí eu comecei a evangelizar. Jesus disse para mim assim, deixa ele de longe, agora é comigo, a sua parte você já fez. Quando foi, a notícia chegou. Olha, aquele menino, acabaram de matar ele aqui, de frente da igreja, ele morreu na frente da igreja. Aí Jesus me livrou, não? Me livrou, igreja? Eu mesmo estou, aleluia. Aí Jesus me promessa e disse assim para mim, se tu ficar firme, eu vou te exaltar. Sabe onde foi que Jesus me deu meu primeiro emprego? Banco do Brasil. Quem pede? Não precisa de estudo, não? Jesus disse, eu vou botar você lá, você vai viajar. Jesus me deu o primeiro emprego no Banco do Brasil. Eu trabalhei no cofre do Banco do Brasil. Os outros estavam dinheiro lá e me chamavam para ir para lá junto dele, botando dinheiro e viajando ao mundo fora. Aleluia. Aí Jesus disse, agora você vai voltar para Recife. Eu voltei para Recife. Surgiu muita jovem bonita para namorar. Eu gostei de uma e Jesus disse, não é a que eu quero. Eu digo, mas eu quero ela. Eu insisti. Jesus disse, tu insistiu, o negócio vai ficar estranho. Aleluia. Aí eu não tive um sonho. Ele disse, eu não estou no negócio. A sua, eu estou preparando. A sua vai chegar. A sua está vindo aí. Aleluia. Quando foi um dia, alguém disse, vem pregar aqui na minha igreja. Aleluia. Quando eu estou na igreja pregando, que eu olho, eu vejo a jovem mais linda da face da terra. Oh. Aí eu conheci ela. Vai fazer 13 anos que estamos juntos. Casados. Tudo certinho. Não podia ter filho. Tem 3 agora. Sabe por quê? Porque eu escolhi o caminho da santidade. Eu escolhi o padrão do céu para fundar. E Jesus me fez promessa. Eu cuido de você. Hoje, eu não acredito que eu ainda tenho 40 anos. Eu não me vejo nessa idade de 40 anos. Eu me vejo um jovem de 20. E por eu esperar, Jesus me deu ela.
Jesus me honrou, me deu emprego. Para ser eletricista tem que estudar ou não? E hoje eu sou eletricista. Mal eu estudei. E eu estou lá trabalhando. Carteira assinada. Quem é que faz isso? Jesus. Amém, gente? Falei demais. Não falei